Oi, tudo bem? Meu nome é Thaís, psicóloga perinatal e mãe. Hoje nós vamos falar sobre um tema que, para muitas de nós, acaba se tornando uma grande fonte de frustração, que são as expectativas que temos sobre a maternidade. Então, vamos pensar assim, desde que antes do bebê nascer, ou antes, inclusive, de você engravidar, nós idealizamos momentos, detalhes e que nem sempre acontecem como planejado. Eu mesma passei por isso. Hoje eu vou compartilhar dois momentos em específico que a realidade me surpreendeu. Então, o episódio de hoje é para ajudar você a entender que está tudo bem quando as coisas não saem como esperado. Vamos refletir sobre como lidar com essas expectativas e, principalmente, vamos mencionar a necessidade de sermos mais gentis conosco mesmo, nesse processo que é tão delicado, sensível e transformador. Eu lembro até uma expectativa que hoje eu dou muita risada, que aconteceu, que foi o que eu planejei, a famosa saída da maternidade. Então eu pesquisei, meu bebê ia nascer na época do frio, então são várias opções, vocês sabem, e fui pesquisar, olhar roupa, cor, conjuntinho, manta, gastei horas nisso, e sempre com aquela felicidade, alimentando aquele sonho, aquele momento de sair da maternidade. E comprei um conjunto lindo, mas o que aconteceu? Logo que meu bebê nasceu, eu falei assim: "Gente, olha o tamanho desse bebê, essa criança é grande". E claro que a saída da maternidade ficou quase que na maternidade, porque não coube nem passar pelos bracinhos dele, porque ele era uma criança muito grande. Então logo ali eu já pensei, eu me planejei de um jeito, pensei, sonhei nesse momento, que é uma coisa tão simples, né, e não aconteceu. Foi aí que foi o primeiro aviso, aquela coisa: as coisas não são como nós esperamos, nem nos pequenos detalhes". Não é uma regra, mas isso acontece. Então essas expectativas, elas vêm de muito longe, da nossa criação, das redes sociais, até inclusive eu abri um parêntese em relação às redes sociais. É muito danoso, porque hoje eu vejo 2 extremos. Um extremo é aquela maternidade que é uma tragédia, que é a pior coisa do universo, e só falando sobre o lado ruim da maternidade. Por outro lado, a romantização também, aquela mãe perfeita, que tem o filho perfeito, que ela sempre está linda, maravilhosa, feliz, vai em 1000 lugares, o bebê sempre está comportado, é aquele bebê que sempre está adiantado no processo de desenvolvimento, com 1 ano já fala 3 idiomas, estou brincando, mas às vezes a gente acaba olhando assim alguns perfis que quando a gente entra em contato com a nossa própria realidade, a gente fica em xeque: "Nossa, será que eu estou sendo uma mãe suficiente para o meu filho?". Então, além dessas redes sociais, como eu falei, tem a criação que a gente teve e a cultura, a sociedade, ela tem essa pressão. Nós somos ensinadas a acreditar que a maternidade deve ser algo, é um período perfeito, mas que na verdade ela não é, ela é cheia de surpresas e desafios. E tudo isso é normal, tudo isso é esperado. Mas claro, gente, quando a gente se prende a essas idealizações, a frustração bate muito fundo e ela pode vir a acumular. Conforme você vai entrando em contato com isso que não vai acontecendo conforme você planejou, você sente uma perda do controle e vai acumulando a frustração, interferindo na sua saúde emocional. Inclusive, estudos mostram que essa construção de expectativas, ela é amplamente social. Como eu falei, é a pressão sobre aquilo que nós precisamos ser profundamente enraizadas em décadas atrás, que temos que ser perfeitas. Isso pode aumentar, inclusive, o risco do desenvolvimento de sentimentos de inadequação, especialmente em relação à maternidade mais complexa. Outra coisa que me pegou de surpresa, esse não foi muito engraçado, foi a minha história, minha relação com a amamentação. Eu não fui aquela mãe que idealizou a amamentação. Eu sabia que eu poderia ter dor, eu poderia ter dificuldade, então eu fiz curso, dei cursos também, na época eu dava muito cursos para gestantes, antes de engravidar,
falando sobre essa questão da amamentação, de todo o processo, né, da parte perinatal, e fiz consulta com essas consultoras de amamentação para entender melhor esse processo. Então eu estava ciente que poderia ser um período muito difícil, mas, claro, o ideal e o que os estudos mostram é a amamentação exclusiva, que seria o mais indicado. Então eu me preparei, comprei o que precisava comprar e fiz minha consulta, tudo, só que não foi possível. Então, o que que aconteceu? Algumas semanas depois que meu bebê nasceu, voltando no pediatra, ele não ganhou o peso que deveria ter ganho. E eu não, qual foi o diagnóstico? Eu não tinha o leite suficiente, porque ele era um bebê muito grande. Então, o pediatra indicou: "Ó, vamos complementar com a fórmula". Aquilo foi, assim, muito mexeu muito comigo, porque eu pensei: "Como que eu não estou conseguindo suprir o alimento, que é a coisa mais básica para o meu filho?". E era uma coisa que eu estava muito determinada em fazer, por mim e pelo meu bebê, e não aconteceu. Então foi muito forte, eu me senti muito frustrada, me senti culpada, fiquei indagando o que que eu fiz de errado. Até que eu mudei o meu foco. Eu pensei: "Qual é a prioridade? A prioridade é amamentar o meu bebê com a amamentação exclusiva, ou é o meu bebê estar alimentado e saudável?". Então a minha perspectiva mudou, isso fez com que eu tivesse um pouco mais de leveza e alívio para lidar com aquela situação. E claro, gente, o bebê saudável, tinha essas 2 fontes de alimentação, então eu dava tinha amamentação e complementava com a fórmula, e tudo bem, deu tudo certo. Então, isso que nós estamos conversando hoje, a gente fala que é uma dissonância cognitiva, é quando aquilo que a gente espera não se alinha com a realidade. Qual é o resultado? Gera muito desconforto, emocional. Principalmente no puerpério, que a gente está com uma sensibilidade maior, estamos num momento mais delicado. E esses momentos de vulnerabilidade acabam trazendo e afetando mais a nossa saúde mental. Inclusive, os estudos falam que as mães que acabam tendo, que criam expectativas mais altas, elas são as mais suscetíveis a desenvolver ansiedade e depressão pós-parto. Olha que interessante. E sobre essa parte dos estudos, também, quando a mãe ela aceita mais a imperfeição, ela tem uma forma mais tranquila de lidar com a maternidade. Então é inversamente proporcional. Até eu vou contar mais um case, esse não é meu, mas é de uma paciente que eu atendi, e ela se sentia muito culpada em relação à amamentação também, mas no caso dela era o bebê que não aceitava o peito, ela tinha leite e ele não aceitava. E ela ficava com aquele sinal, acreditava que ela não estava sendo uma boa mãe, que ela estava falhando de alguma maneira. Então quando ela veio para o consultório, nós fomos trabalhando essa questão de reformular a expectativa que ela começou que ela tinha, e os porquês que ela tinha, muito vem também do contexto que ela foi inserida, como ela foi criada, daquilo que ela acreditava, e daquilo que em choque, desculpa, em choque com aquilo que o bebê necessitava, que ele precisava da alimentação, mas ele não estava aceitando da forma como ela gostaria. E tudo bem, aos poucos ela foi entendendo, compreendendo e aceitando, e automaticamente diminuindo a culpa. É até um caso interessante, que ela queria depois, né, aprofundando, ela queria muito aquele contato físico, aquele toque, a ele estar no peito, aquela troca, aquela criação de vínculo. Então, quando ela mudou a perspectiva, ela pensou: "O que eu quero? O que seria saudável, o que seria possível?". Então ela amamentava, ela dava a mamadeira como se fosse no peito. Então ela deixava o neném como se estivesse amamentando, só que ao invés do peito ela dava mamadeira. Então ela tinha aquele ninar junto, então o bebê tinha contato com a pele dela, sentia, colocava a mãozinha próxima na altura do coração, então sentia o batimento cardíaco, e tudo isso foi aumentando o vínculo entre eles. Então olha que bonito, né, quando ela aceitou a realidade, ela transformou aquele desafio em algo, possível para a relação deles 2.
Uma das coisas que me ajudou a lidar melhor com as minhas próprias expectativas foi justamente isso, é a prática da autocompaixão. Inclusive, a autocompaixão, ela tende a facilitar e diminuir o estresse e a ansiedade no puerpério. Então é aquele momento que você se abraça, se acolhe, é gentil com você mesma, com os seus desafios e aceitar que você pode falhar. Na verdade, você está começando, construindo uma história, uma relação, seu bebê também está começando, porque muitas aqui que estão ouvindo são como a minha experiência, né, mãe de primeira viagem, então é um processo. E assim, queridas, não tem alguém ali com com um olhar, assim, julgador. Quem julga, na verdade, o maior julgador somos nós mesmos. Então, eh, abrace e traga essa empatia para você mesma. Ah, uma coisa que eu gostaria de levar vocês a pensar agora, por isso, nesse tema que a gente está falando, é assim, retomar. Quais são, escreva ou depois pode comentar nos comentários, 3 expectativas que vocês tinham antes do bebê nascer. Pode ser sobre amamentação, sobre o sono, sobre o que você imaginava sobre a rotina, sobre a volta ao trabalho, enfim, pode ser qualquer coisa que você imaginava, planejava, idealizava e que entrou em choque na realidade. E após você escrever, você vai ter um momento de reflexão. Essas expectativas, elas foram realizadas? Elas ocorreram? Se não ocorreram, vou falar bem baixinho, está tudo bem. É assim como aconteceu lá com a minha saída da maternidade, o que hoje eu dou risada aqui com vocês, é assim que vocês vão também reformular essas expectativas de uma forma mais gentil e realista. E às vezes, quando você consegue ter essa percepção mais empática sobre o que está acontecendo, você passa a ver oportunidades e ver uma nova perspectiva, né, acaba sendo repetitivo, mas você acaba encontrando, indo, sendo movida atrás de soluções. Então, veja a expectativa, o que aconteceu na realidade, qual é a prioridade e o que você pode fazer a partir disso. Essa seria um tipo de exercício que eu trago para vocês nesse momento. Hã, eh, digamos que você estar nesse momento já é sensível, já existe muita coisa em volta que acaba interferindo na sua autoconfiança. Então é um momento de você pegar, ter autocompaixão, perdoar-se, né, desses pensamentos e saber que é uma relação nova, que vai ser construída ao longo e está tudo bem, não acontecer conforme você planejou, ok? Hoje nós falamos sobre essas expectativas e como isso pode afetar, a forma como vivemos a maternidade. Eu compartilhei com vocês algumas das minhas frustrações e como foi importante reformular essas expectativas. Agora, e você? Você já passou por isso? Gostaria de me contar um pouco mais sobre as expectativas? Você pode deixar nos comentários um exemplo, pode ser um exemplo para a gente dar risada juntas, como foi o meu caso, ou alguma coisa séria que você queira um conselho, um direcionamento, tá? Estou aqui para ajudar vocês neste momento através desse canal. No próximo episódio, nós vamos falar sobre os palpiteiros de plantão e como isso afeta também a nossa autoconfiança durante o puerpério emocional. Um beijo bem grande. Espero que vocês tenham sido de alguma forma acolhidas com esse áudio e espero vocês no próximo episódio. Tchau!